E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Érica Patrícia, esse é o canal Biociências. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo da água. Olha que maravilha! Vamos entender como ele acontece na natureza, envolvendo todos os seres vivos. Então, roda a vinheta e não sai daí não! Galera, esse aqui é um esquema, um desenho simples para a gente entender melhor como é que acontece esse ciclo na natureza. Tá? Vai envolver algumas etapas, como o processo de formação de nuvens, de precipitação, né, que é a chuva caindo, e também de evapotranspiração. Vamos entender cada processo desse. O primeiro passo aqui é o processo de evapotranspiração. E o que é esse processo? Toda a água contida no corpo dos seres vivos, sejam animais ou vegetais, e mesmo as águas que estão contidas nos corpos de água, aqui a gente tem um exemplo do oceano, mas pode ser um rio, uma lagoa, um lago. Todos esses reservatórios, eles aquecem, a água contida neles aquece devido ao sol e começa o processo que a gente chama de evapotranspiração, ou seja, a água contida em todos esses corpos que eu falei, ela começa, através de um processo de evaporação, se transformar em vapor e vai subindo para as camadas superiores da atmosfera. Chegando na atmosfera, vai ocorrer o segundo passo. Esse segundo passo, ele é caracterizado pelo processo de condensação. Essa condensação aqui, pessoal, ela é caracterizada pela formação das nuvens. A água que sofreu evapotranspiração, ela sobe para a atmosfera e começa a se condensar, formando essas nuvens. Com o passar do tempo, as nuvens elas vão ficar carregadas e essa água vai cair. Aqui no terceiro ponto, que é a precipitação, é a formação da chuva. Então acompanha comigo. A água que estava dentro do corpo dos seres vivos, animais e vegetais, e também corpos de água, como oceanos, lagos, lagoas e barragens, ela se transforma, passa de líquido para gasoso, através do processo de evapotranspiração. Sobe para a atmosfera, lá ela se condensa, ponto 2, se transforma em nuvens e com a sobrecarga dessas nuvens, essa água volta para a região da superfície do planeta em forma líquida através do processo de precipitação. Também pode existir a formação de granizo de neve, que seria água no estado sólido. Isso vai depender de uma combinação de pressão atmosférica e também de temperatura. Não é em todas as regiões que esse fenômeno acontece. Essa água, após voltar, ela vai, mais uma vez, fazer parte da cadeia, né, que envolve o corpo dos seres vivos, sendo absorvida pelas plantas e também sendo ingerida pelos seres vivos, e vai repor os corpos de água. Então, aqueles rios, aqueles lagos, lagoas, as barragens, né, que passam água para a gente, elas precisam desse processo completo para que a água que foi retirada seja reposta. Então, essa água ela vai ser retirada tanto para o nosso uso, no caso das barragens, como também através do processo de evapotranspiração. Uma parte importante desse ciclo é a água que ela é absorvida pela superfície, ela entra, né, nas camadas da terra e vai formar o que nós chamamos de lençol freático, que é uma reserva de água subterrânea e que é importante. Através desse lençol freático, boa parte que foi retirada do oceano, ela volta. O que acontece? Alguns processos de urbanização, eles bloqueiam a passagem dessa água. Então, o asfalto, por exemplo, das nossas ruas faz com que menos água passe para o subsolo. Dessa maneira, os lençóis freáticos eles diminuem a sua capacidade de comportar água devido ao processo de urbanização. Isso atrapalha um pouco o processo do ciclo da água, não elimina completamente, mas bloqueia parte dessa água que poderia ser absorvida para concluir a formação do ciclo. Galera, existem dois ciclos dentro desse grande ciclo, o pequeno e o grande ciclo. Dentro do grande ciclo, nós encontramos a água que é absorvida pelos seres vivos, pelos animais e pelas plantas e que entra nesse processo do ciclo da água. Essa água ela vai ser ingerida e vai fazer parte do corpo dos animais. Isso é muito importante. Esse grande ciclo, ele vai passar pelo processo todo de captação de água dos seres vivos para depois essa água ser absorvida dentro desse grande ciclo. O pequeno ciclo é aquela água que cai em forma de precipitação, ou seja, de chuva, passa um tempo acumulada, né?
através do aquecimento pela irradiação solar, ela volta à atmosfera no processo de evaporação. Então, é uma forma mais simples. Lembrando que esses dois ciclos, eles vão formar tudo o que nós vimos, o grande ciclo da água, que faz parte do processo natural dos seres vivos e que está dentro do que nós chamamos de ciclo biogeoquímico da natureza. Hoje nós vimos o ciclo da água, estudamos os passos que formam esse ciclo, vimos a diferença do grande e do pequeno ciclo. Então, se você gostou, tá aqui até agora, dá o teu like, isso vai ajudar o nosso canal. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque isso vai ajudar o nosso trabalho, fazer com que o nosso trabalho seja cada vez melhor para vocês. Cheiro grande no coração, até a próxima aula.